O Conselho de Segurança da ONU aprovou a quarta leva de sanções contra o Irã. Brasil e Turquia votaram contra e disseram que ações como essa levam apenas a mais isolamento. O Líbano se absteve. Mesmo assim, o pacote foi aprovado, já que os 5 integrantes com poder de veto votaram a favor. As medidas incluem a proibição de venda de armas pesadas, o bloqueio de transações comerciais com bancos iranianos suspeitos de envolvimento com o programa nuclear e a inspeção de navios em alto mar. A representante brasileira na ONU, Maria Ribeiro Viotti, disse que o país não vê as sanções como uma forma eficiente de negociar e que essas medidas apenas fortalecem aqueles que são contra o diálogo. A aprovação desta nova rodada de sanções representa uma derrota para o Brasil e a Turquia. Os dois países intermediaram um acordo onde o Irã enviaria 1.200 quilos de urânio pouco enriquecido para a Turquia. Em troca, receberia urânio enriquecido a 20%, que seria usado num reator de pesquisas científicas. O acordo foi considerado pelas potências ocidentais uma manobra para protelar a adoção das sanções. Quem queria negociar era o Irã e quem não queria negociar era aqueles que acham que a força resolve tudo. O Conselho de Segurança jogou fora uma oportunidade histórica de negociar tranquilamente o programa nuclear iraniano e, ao mesmo tempo, discutir com mais profundidade a desativação dos países que têm bombas nucleares. O Brasil tomou a decisão que nós entendíamos ser necessária tomar. Nós fizemos um acordo, assinamos um documento, demos uma chance aos países do Conselho de Segurança de negociar e eles provaram que não queriam negociar. Então, eu acho que é um episódio, na minha opinião, que enfraquece o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós estamos tentando reformá-lo há mais de 17 anos, porque ele não representa mais a atualidade política do mundo. Ele representa uma correlação de força existente em 1948, quando foi criada a ONU, e que, portanto, a geografia política e econômica do mundo mudou, e nós queremos que a ONU tenha mais representatividade, que tenha gente da América Latina, que tenha gente da África, que tenha a Índia, que tenha outros países. E os senhores que são donos do Conselho não querem abrir mão, porque não querem levar ninguém, sabe, para sentar numa mesa e democratizar de verdade o Conselho de Segurança da ONU. Em nosso estúdio, em São Paulo, está a professora de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Cristina Pesequilo, justamente para falar sobre a aprovação de sanções contra o Irã. Eu vejo com bastante preocupação a adoção dessas sanções no momento presente do sistema multilateral e também, de certa forma, do quadro geral do Oriente Médio e das opções da política externa dos Estados Unidos. Mesmo as sanções tendo sido aprovadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, elas vêm na sequência de um esforço muito grande de negociação que Brasil e Turquia tiveram para levar o Irã de volta à mesa de negociações diplomáticas. Então, houve uma certa contradição nessas ações do Conselho de Segurança das Nações Unidas à medida que havia esse acordo na mesa costurado pelo Brasil e pela Turquia. Então, a partir do momento que você coloca sanções cada vez mais duras sobre o Irã e você tem uma situação que acaba chegando em algum momento em uma situação limite, isso já num cenário de Oriente Médio, com guerras no Iraque, com conflito no Afeganistão e com toda a situação não resolvida do processo de paz entre Israel e Palestina, é algo que pode trazer não maior estabilidade, mas sim exatamente o contrário. Então, eu acho que é um momento difícil, a questão excede somente a negociação nuclear e se envolve num tema mais abrangente da geopolítica do Oriente Médio. Eu acho que a entrevista do presidente Lula mencionou bastante claramente essa questão da reforma do Conselho, da democratização das relações internacionais e da dificuldade que esse Conselho e os seus membros mais antigos têm em lidar com as novas realidades da geopolítica mundial. Nós tivemos uma costura dessas negociações entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, principalmente, que se opunham às sanções, e isso envolveu diversas conversações entre as potências. Então, eu não sei se enfraquece, mas é algo que coloca em xeque novamente de que forma hoje se negocia no sistema internacional. Se negocia igualmente com todos os países ou se negocia com base na pressão. Então, o que me parece é que, de repente, a gente pode estar revivendo uma situação similar àquela de 2003, quando foi colocada na mesa a questão da guerra do Iraque. Naquela oportunidade, o Conselho não fechou uma posição, mas agora fechou. Mas
qual que é a minha preocupação? De que você tem uma decisão que ela é tomada anteriormente às das discussões multilaterais. Então, de que ponto o Irã pode pensar, por que negociar se eu estou numa situação cada vez mais difícil e quando eu negocio, fecho um acordo que pode me levar novamente à mesa de negociação, vem sanções de novo. Então eu acho que afeta a credibilidade, afeta a continuidade do sistema multilateral em si. Professora, diferentemente do que muitos brasileiros imaginam, o Brasil é um país que está se credenciando a ser uma potência no mundo, um país importante, é um player internacional, um país exportador. No continente já exerce uma liderança natural inconteste e a política externa brasileira, com erros e acertos, ela acaba abrindo portas também para o país, para novas negociações em algumas decisões que até então o Brasil não tomava. A pergunta que eu faço para a senhora é: que consequências tem a posição brasileira e da Turquia em contraponto, do lado oposto da decisão tomada agora pelo Conselho de Segurança? A posição do Brasil e da Turquia com relação ao acordo com o Irã, ela foi bastante clara desde o início. Se tentou costurar esse acordo foi fechado e foi levado novamente às Nações Unidas para que se efetivasse uma nova etapa de negociações. Ninguém na diplomacia brasileira ou na diplomacia turca ou mesmo iraniana teve a pretensão de afirmar que aquilo era um ponto final, mas sim um começo de uma nova negociação diplomática. Eu acho que você mencionou bem, eu acho que o Brasil hoje é um player cada vez mais importante no cenário internacional e a partir do momento em que não só o Brasil, mas a Índia, a própria Turquia e outros países, eles se tornam mais visíveis, eles assumem mais responsabilidades. E assumir mais responsabilidades é ter que lidar com grandes questões de poder, como essa questão nuclear. Alguns vão dizer que foi inadequado, que o Brasil não deveria ter se inserido nessa negociação, que o Oriente Médio é muito longe. Eu discordo totalmente dessa posição. O Brasil hoje ele tem um papel importante a desempenhar, a sua condição regional e a sua condição global o credenciam para isso e ao longo do tempo nós vamos cada vez mais abrir portas. Lógico que existe uma resistência daqueles que ocupam esse espaço do poder mundial há mais tempo, mas eu acho que não é algo que prejudica o Brasil, mas sim algo que demonstra que o Brasil está pronto cada vez mais para assumir um papel internacional condizente com o país que ele é hoje. Infelizmente, nós temos um Conselho de Segurança que não reflete a realidade atual. Quer dizer, nem sequer os 5 membros permanentes são 5 detentores de arma nuclear reconhecidos pelo Tratado de Não Proliferação. Essa é uma identidade que tem que acabar, porque isso em si já desautoriza moralmente. Claro que enquanto não houver reforma, nós seguiremos respeitando as decisões do Conselho de Segurança, porque não há outra melhor. Então, aquilo é a lei internacional tem que ser cumprida. Mas, justamente, eu acho que esse caso demonstra também, até nos procedimentos, a necessidade de reformar o Conselho de Segurança. É chegada a hora da paz, porque a paz faz calar as armas.